Sensacional. Daí ele fala uma coisa, o Lula fala outra. Aí ele disse que não bulisse, o outro buliu, assanhou. É óbvio que não vai ter interesse do mercado. Aí relega o agronegócio não tem mais verba, empréstimo barato, aumentou em 400% o FDIC, que é um fundo para empréstimo para o setor do agronegócio feito por instituições privadas, entre seus clientes que querem entrar nessas letras de crédito. Tem muito milionário e bilionário do agronegócio tirando os bens do Brasil e indo investir. Eu conheci um produtor. Quando eu vejo o Lula e o Haddad falando uma coisa e o Lula falando outra, que música você vê na sua frente, Pitoli? Lula e Haddad, que música é essa? Qual é a música? Vamos ligar de Silvio Santos agora. Põe aí, põe uma foto aí do Lula e do Haddad. Lula e do Haddad, vocês aí podem em casa. Vocês aí podem ligar aí para o telefone 014 11 06. Né? Nossa, esse era o telefone da Polishop, lembra? 014 06. Vocês aí de casa, o que é da noite? Lula e o Haddad. Qual é a música? Qual é a música? Alguém quer? O Bêbado e o Equilibrista! Sensacional. Daí ele fala uma coisa, o Lula fala outra. Aí ele disse que não bulisse, o outro buliu, assanhou. É óbvio que não vai ter interesse do mercado. Aí relega o agronegócio não tem mais verba, empréstimo barato, aumentou em 400% o FDIC, que é um fundo para empréstimo para o setor do agronegócio feito por instituições privadas, entre seus clientes que querem entrar nessas letras de crédito. Tem muito milionário e bilionário do agronegócio tirando os bens do Brasil e indo investir. Eu conheci um produtor do agronegócio de Rondonópolis, Pitoli, que ele passou a desenvolver um produto novo na Polônia, outro na Finlândia, tudo por conta do governo do PT. E que não vai acontecer o quê? O povo vai pôr lá dólar. Hein, Pavi? E vai querer trazer o dólar de volta para o Brasil com essa insegurança, não cumprimenta, com todo o receio criado, toda a insegurança gerada também no judiciário. Não vão querer trazer o dinheiro de volta para cá. Exatamente, segurança jurídica. Como é que um país ele quer ser uma economia forte sem segurança jurídica? Vale lembrar que no ano passado o STF ele destruiu um pilar do direito milenar, que é a imutabilidade da coisa julgada. Se o STF ele pode aniquilar o efeito definitivo da coisa julgada, o que ele não pode fazer com o contrato? Aí vem essa reforma tributária. Ninguém sabe quanto que vai ser esse imposto único, o imposto único que são 7 impostos. Ninguém sabe quanto vai ser a alíquota de nada. Quem que vai querer investir nisso aqui? Vai pôr dinheiro aqui e vai acabar o quê? Que nem o olho junto, só dando a mandioca? Não. E ainda mais com relação a essas notícias que chegam nos últimos dias, tem a questão que até ontem, Pavi, a gente tratou aqui, depois da tua participação, com relação a Israel e Irã, embora tenha uma cortina de fumaça aí para tentar esconder essa situação, Elon Musk e Alexandre de Moraes. Se algo acontecer de fato nessa guerra, provável guerra Israel e Irã, a gente já sabe de que lado o Brasil desceu do muro, Pavi. Se hoje começasse uma terceira guerra, o Brasil estaria do lado do Irã, Pavi. Olha o tamanho da burrada que esses caras, diplomaticamente falando, o tamanho do tropeço que esses caras estão proporcionando. Imagine sanção, embargo, ataque,
A gente está sujeito a tudo isso ainda, Pavi. Eu estou imaginando, eu ainda estou numa questão anterior, eu estou imaginando o exército brasileiro, as forças armadas brasileiras lutando alguma coisa. Você 2 horas de munição. Você consegue eu vi um vídeo hoje desenhar? Qual que é o vídeo que você viu? Eu vi um vídeo como se eles estivessem recrutando para o exército, para a guerra e tal, aí dizendo que, olha, não tem 2 horas de munição, não tem munição suficiente nem para 2 horas, e passando pessoas do meu formato físico, assim, já uma certa idade, barriguinha já, né, conquistada com sucesso. Cuidado enfim. Aí, que o Lula tá batendo um bolão, hein? Você viu o golaço que ele fez lá? Que ele chutou para fora da trave e a Janjona gritou, gol! Até nisso eles mentem. Diz que tá bonitão, mas é uma mentira. Você acha que ele fez cirurgia no quadril? Agora eu vou fazer fofoca, meu amor. Eu acho que ele não fez, ele foi fazer plástica, Pavi. Não foi fazer cirurgia no quadril. Pavi, naquela corrida lá, daquele vídeo da corrida, eu recebi naquele mesmo dia que foi liberado o vídeo, um áudio de um médico reconhecido pelas cirurgias de quadris que faz, enfim, aqui do interior do estado de São Paulo, e ele me disse o seguinte, impossível, uma cirurgia que foi realizada em 29 de setembro, esse médico questionou, né, 29 de setembro foi a cirurgia do quadril, um senhor de 78 anos, que não tem os hábitos mais saudáveis, e a gente sabe disso, pronto para correr num terreno, num calçamento absolutamente irregular. Além disso, aí tem os truques, né, que a gente foi tentando identificar. Por exemplo, tinha sol, mas não tinha sombra. Então, aconteceu de tudo ali, Pavi. Menos corrida de verdade ou menos cirurgia de verdade, Pavi. Brasília sempre tem sol, né? Brasília também nunca tem sombra, não se esqueça disso. Você já achou sombra em Brasília? É que nem procurar gente honesta lá. É difícil já sombra em Brasília. Sombra só se o sombra do ratinho for passear em Brasília, e a gente acha também. Outro assunto, que pelo menos 24 propriedades foram invadidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em 11 estados do país, durante o chamado Abril Vermelho, segundo dados divulgados na manhã de hoje, terça-feira, pelo grupo, pelo MST. As ocupações começaram ainda no final de semana e, de acordo com o movimento, devem se estender até a próxima sexta-feira, dia 19, na Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Além das invasões, Pavi, o grupo promoveu outras 6 ações diversas, como montagem de acampamentos em alguns estados, assembleias e manifestações. As ações ocorrem mesmo após o anúncio de um programa do governo federal para a reforma agrária, que vai destinar 250 milhões de reais para a compra de propriedades ainda neste ano, para assentar cerca de 70 mil famílias no movimento. Entre os estados que tiveram invasores, as propriedades estão Pernambuco, com a terceira ocupação de uma área da Embrapa, Sergipe, Paraná, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, entre outros. O que chama atenção, Pavi, é que líderes do movimento disseram que os acordos firmados com o governo federal no ano passado não foram cumpridos. Então, veja, o MST, comprovadamente um movimento criminoso, que nós acompanhamos durante a CPI do MST com a presidência do grupo. Crime democrático esse. Pois é. Agora, nem com o MST o governo cumpriu o que prometeu, Pavi. E você veja, né? E teve invasor ainda que foi pedir ajuda da polícia, porque estava sendo expulso pelo proprietário. E no Senado estava rolando uma alteração do Código Civil que garantia ao invasor o uso de força contra o proprietário se ele se sentisse ameaçado. Eu conversei com os membros da comissão de juristas que estavam revendo, né, essa destruição, esse projeto que destrói o Código Civil brasileiro, e eles me disseram que eles retiraram e que isso não vai conseguir passar. Mas é aquela coisa, o que a gente vê na prática hoje a polícia não está para proteger quem é de bem, só pilantra. Eu lembro que o Lula falou no dia, logo depois do 8 de janeiro, naquela reunião com governadores, que ele estava com um sorriso daqui até aqui,
Ele falou o seguinte: este governo não tolerará qualquer ameaça ao território nacional. Pelo que eu saiba, essas fazendas, elas estão em território nacional. Aí, cadê? Cadê a prisão de baseada? Cadê a preventiva? Cadê o flagrante sem custódia? O processo sem defesa? Julgamento sem recurso? A negativa de habeas corpus? Cadê? Aí a gente vê mais uma vez provado que no Brasil se pratica todo santo dia crimes contra a humanidade, em especial no que tange a perseguição de pessoas ou grupo de pessoas por motivo político. Porque deixar que o MST continue fazendo isso, diante desse case que nem o regime militar no Brasil conseguia, de causar inveja nos anos de chumbo do Costa e Silva e do Médici, o que o Alexandre de Moraes fez no Rio de Janeiro. É de causar inveja no Mussolini. Parece, né? Agora, ainda falando de MST, a gente tem um governo que contemporiza o tempo todo, né? Naquela invasão no passado das terras da Suzano, no sul da Bahia, me lembro do Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, chamando para uma reunião na mesma mesa a Suzano, que emprega 27 mil pessoas, 20 mil diretos e 7 mil indiretos na região ali no sul da Bahia, para discutir, debater, tentar ajustar ou fazer um acordo com o MST que invade, com o MST que destrói. Pavi, a gente, tempos atrás, aqui na região de Bauru, onde eu estou, tem uma cidadezinha pequena, 2.500 habitantes, que chama Borebi. Em Borebi tinha uma fazenda de cítricos, de laranja, da Cutrale gigante lá de Araraquara. Os caras destruíram absolutamente tudo, tratores, a sede da fazenda, as árvores foram queimadas, enfim, e nunca aconteceu absolutamente nada de fato com estes. Aí chega um governo que chama para uma mesa a Suzano, que emprega 27 mil pessoas diretas e indiretas, com o MST, fica difícil, né, Pavê? Fica. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.